Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma jornada True Eleven, a nossa trilha Pessoas e Gestão. E vamos falar hoje de um assunto muito interessante, a chamada Síndrome de Ulisses no mundo corporativo. E junto comigo está novamente aqui a Vivi Fernandes. Vamos tratar desse assunto aqui. Vivi, tudo bem? Tudo bem, Santim? Um assunto diferente hoje, né? Que nós vamos conversar. Olha só, tô surpreso porque virá por aí, hein? O que é essa síndrome de Ulisses no mundo corporativo, Vivi? É verdade. Deixa eu mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Então, esse aqui é o Ulisses, vamos dizer assim. Então, conta a história de que o Ulisses ele morava em um lugar bem distante ali. Ele é um herói da mitologia grega, né? Então, ele teve várias batalhas e várias disputas, mas o Ulisses sempre quis voltar para casa. Só que ele não conseguia vir, porque sempre tinha alguma coisa que impedia com que ele voltasse. Ou uma disputa, ou uma guerra, ou uma luta, sempre tinha alguma coisa que não deixava ele voltar. E o Ulisses estava sempre muito inquieto. O tempo todo ele sempre ficou perturbado, porque ele queria voltar e não conseguia fazer esse retorno para o seu lar. Sabe que na psicologia chamam esse retorno aí de Ulisses as pessoas que estão com dificuldade de acertar o seu prumo, de acertar o seu lugar, de ter mais calmaria, de estar em momentos de mais tranquilidade, né? Então, ele é aplicado para diversas áreas, inclusive para estrangeiros e diversas áreas. Mas no mundo corporativo, então, Santim, ele tem uma única aplicação, que é o que a gente vai conversar hoje, desse movimento que a gente tem visto, que é muito engraçado, mas esse movimento tem muito a ver aí com o Ulisses. Essa vontade de querer estar em algum lugar sempre e nunca consegue aquilo que quer, que tem de planos, né? Então a gente vai descobrir aqui nesse bate-papo nosso aonde a gente está aplicando essa síndrome aí de Ulisses no mundo corporativo. Legal, Vivi. Você está dizendo, então, que essa inquietação do Ulisses de sempre querer algo mais e não conseguir voltar, ela se traduz hoje em dia no nosso dia a dia? Exatamente, exatamente. Ela se traduz porque hoje, inclusive, usa-se esse termo de síndrome do Ulisses no corporativo, porque são pessoas, vamos dizer assim, no caso de Ulisses, mesmo desejando voltar para casa, algo sempre acontece e a pessoa não consegue alcançar aquele, no caso dele era retornar para casa, no caso do corporativo é aquele estado de espírito de plenitude, de calma, de tranquilidade, não, sempre tendo que recarregar as energias, porque sempre está com alguma coisa atrapalhando. Sabe quando você dá 2 passos para frente e um para trás? Uhum. É mais ou menos assim que funciona. Vamos começar Entendi. a nossa conversa pensando nesse esquema da síndrome do Ulisses, mas pensando no mundo corporativo, Santim. Hoje, a gente acaba romantizando demais essa rotatividade que nós temos. Então, assim, turnover é um termo extremamente conhecido no mundo corporativo. Só relembrando aqui que são as saídas, as entradas e saídas em pouco tempo, as pessoas que não ficam no trabalho. Existe um motivo para esses turnovers. Será hoje, Santinho, que a gente está romantizando esse turnover ou a gente está ignorando o íntimo das pessoas, ignorando o que tem por trás dessas saídas de curto prazo? Por que será que o Ulisses moderno hoje está sempre querendo voltar e nunca está conseguindo ficar bem aonde está? Como é que tu pensa isso? Interessantíssima essa questão, Vivi. Será que a complexidade que nós vivemos hoje em dia, né, os chamados mundo VUCA e mundo BUNNY, né, tudo é incerto, tudo é complexo, são inúmeras variáveis, isso aí também pode estar influenciando essa questão dos colaboradores nas empresas, né?
o fato de você querer estar buscando sempre algo mais, de você não estar contente em algum lugar, querendo, às vezes, uma carreira meteórica, porque você quer sempre algo mais e cada vez mais rápido, ou seja, não consegue aproveitar um processo, ou muitas vezes a pessoa pode querer mudar por estar descontente. E o descontentamento pode ter a ver aí com uma liderança tóxica, com uma questão também que envolve microgerenciamento. Eu vejo que são alguns fatores aí que convergem para síndrome do Ulisses no dia a dia. Concordo com tudo isso que tu disse e é bastante coisa. Então, vamos tentar sistematizar, né, para as pessoas nos acompanharem aqui. Essa inquietação, vamos chamar de inquietação, né, de essa inquietação na estabilidade emocional. Hoje ela está em todo lugar, mas a gente está falando do corporativo aqui. Então, essa inquietação, às vezes, nós, líderes, gestores, chamamos isso de perfil agitado. Chamamos isso de, a pessoa inquieta, desde que, logo depois que ela entrou, ela já ficou inquieta, ela sempre foi uma pessoa inquieta, sempre está procurando diferenciação. Então, o mais importante hoje, nesse mundo corporativo, é entender o que está por trás daquilo que não está sendo mostrado. Ou melhor, o que está por trás daquilo que nós estamos vendo de forma míope. Então, hoje eu vejo, sim, um colaborador na minha frente, inquieto, sempre procurando alguma coisa e nunca está satisfeito com o que ele está alcançando. Eu posso dizer que, por que isso está acontecendo? Por diversos motivos. Ele pode ser, sim, um estilo emocional que ele costuma fazer isso, ou ele pode ter algumas coisas que o levam a ter esse tipo de comportamento. Então, a gente poderia citar aqui inúmeras delas. Uma, eu gostaria de chamar a atenção para que, será que as nossas companhias, nossas empresas, as nossas lideranças, né, as nossas corporates, elas também não estão tendo uma cultura, um aculturamento de agito, de inquietação? Fica aí para nós pensarmos, como líderes, será que eu não estou ajudando porque eu já estou sendo impulsionado por algo maior a ter esse tipo de comportamento, fazer com que eles fiquem mais agitados e sempre em busca de alguma coisa que nunca está bom? A gente gosta de brincar um pouco, Santinha, assim, alguém te pede, né? Geralmente no mundo corporativo, você está andando devagar, ande mais rápido. Aí você começa a andar mais rápido. Muito bem, você está andando rápido, agora eu quero que você corra. E você começa a correr. Muito bem, você está correndo, agora eu quero que você pule. E você começa a pular. Até que chega para você e diz, muito bem, você está pulando, agora eu quero que você voe. Então, nós precisamos entender aonde tudo isso está acarretando. Tem mais situações, né, Santinho? Não é só a situação de microgerenciamento, não é só a situação de aculturamento. O que você diria que tem de situações nesse assunto também? Vivi, muito legal. Você me fez pensar agora num ponto que é a diferença entre a inquietação e a inquietude. Parece sutil, mas a inquietação é esse agito que você mencionou. E a inquietude é o querer fazer acontecer, né? É buscar o algo mais, é buscar a melhoria contínua, é buscar a implementação de ideias que alavanquem um negócio, é buscar o protagonismo. Esse é um ponto que os colaboradores que se destacam hoje em dia têm como diferencial, essa inquietude, esse inconformismo. Agora, a inquietação, ela traz alguns prejuízos. E se a cultura for uma cultura tóxica, que leva justamente a esse estresse, a essa questão de metas cada vez mais desafiadoras e não leva em consideração o bem-estar, a saúde mental dos colaboradores,
uma conversa mais genuína e autêntica, no sentido de o líder parar, escutar, entender as dores, entender as necessidades. E, na minha visão, um ponto que é fundamental nessa questão é o líder praticar o reconhecimento. Muitas vezes nós fazemos isso apenas quando metas são atingidas, mas para o colaborador é fundamental o reconhecimento pelo esforço, pela dedicação, pela evolução. É nessa hora que ele vai enxergar o propósito naquilo que ele está fazendo algo para construir algo maior e não apenas executando tarefas. Talvez esse é um ponto interessante a ser pensado. O executar por fazer, pode estar gerando essa inquietação e a pessoa não se encontra realmente naquele seu objetivo, naquele seu propósito. O que você acha disso, Vivi? Eu concordo plenamente, né? Eu acredito também que nós temos muitos Ulisses dentro das corporates, das companhias, das empresas, seja ela do tamanho que ela for, nós temos muito Ulisses. O Ulisses que não se encontrou ainda em nenhum lugar e sempre tem um objetivo que parece inatingível. Então, é importante aqui nós abrirmos, né, de forma clara como a gente entende que poderia ser resolvido partes dessa questão. Primeiro, entender o motivo dessa mente inquieta. Só que mente inquieta não é só mais um número. Então, o meu colaborador, ele não é mais um número. Hoje, tu tem inúmeros colaboradores. Então, você não tem 5, 6, 10, 20. Tu tem muitos colaboradores, mas ele não pode ser um número. Então, eu preciso conhecê-lo, no mínimo pelo nome e as suas peculiaridades. Nesse ponto, eu consigo daí fazer e entender quem é esse Ulisses. O que ele procura, o que ele busca. Primeiro ponto. Então, fica aí uma tarefa de casa, um ponto de reflexão para os nossos líderes. Conhecer, independente do tempo, seja o que for, tá? Porque tempo é prioridade, né? Então, o que é prioridade, a gente sempre tem tempo. Você precisa conhecer o seu colaborador. Segundo, aqui vai alguns, eu gosto de chamar rituais, mas existe, cada um tem um nome, né? Os rituais de um líder. Então, um grande momento seria os one-on-ones, para a gente poder conhecer os objetivos, onde quer chegar essa mente, como que é o impacto da cultura da corporação nessa mente. Hoje, a gente tem aqui nessa discussão, o Santinho e eu, a gente consegue trabalhar tanto uma corporate, que a gente chama, num exemplo que a gente usa muito carinhoso, mas é um grande transatlântico. E quando a gente trabalha de startups ou umas empresas menores, startups mesmo, as unicórnios, as grandes big techs, mas startups, elas são os jet skis. É assim que a gente chama no mundo corporativo. Então, não importa se a gente está dentro de um jet ski que faz uma curva rápido, que tudo muda rápido, que ganha grande velocidade, que desvia dos empecilhos do caminho de modo fácil, porque ela é leve e rápida. Ao mesmo tempo, se eu estou num transatlântico que ele é mais lento na mudança, mas é uma mudança concisa, uma mudança onde que envolve muitas decisões, muitas famílias, muitas pessoas. Então, não importa qual eu esteja, eu preciso cuidar de alguns pontos. Então, microgerenciamento, a minha cultura, e eu tenho que fechar um pouco os meus olhos para um modismo que a gente tem aqui. E hoje eu entro no LinkedIn como modismo, porque outros tempos, aquele que ficava 3, 4 meses no trabalho e mudava, era um motivo de preocupação. Não é, Santinho? Hoje, se você olha a pessoa que está 2 meses, como é que está 2 meses numa corporação, numa companhia, numa startup? Ele entrou há 2 meses, mas ele já está procurando uma outra reposição. Vocês já viram isso, observaram isso? Tem algumas questões interessantes, e eu queria só voltar rapidamente num ponto da tua questão anterior, que eu acredito também que um fator essencial para que o líder
consiga ter essa conexão maior com os colaboradores é no processo de onboarding. E muitas vezes nós, líderes, negligenciamos este processo. E eu acompanho bastante o Ricardo Basaglia, e ele estudou muito esse assunto do onboarding, e ele costuma mencionar que um onboarding bem feito, ele leva 9 meses. Todas as etapas que um colaborador tem que passar junto com o seu líder dentro de uma empresa, dentro do mundo corporativo. Um acompanhamento para ele conseguir, de fato, ser parte desse time e performar como se espera dele naquela função. Então, você imagina a paciência e a resiliência que são necessárias nesse aspecto. E gerando a conexão, a gente consegue a confiança, e isso vai trazer o engajamento e o senso de pertencimento, né? É um círculo aí que a gente precisa observar como líderes. Esse teu ponto do LinkedIn, ele é bem interessante. Existem estudos também recentes que as novas gerações, exemplo, geração Z, elas acabam ficando até 2 anos numa empresa, e depois elas partem para outra. Então, lembra como era antigamente, né? 10, 15, 20, 30 anos numa empresa, agora está cada vez mais rápido. E a mudança, ela é forte, ela é significativa realmente. Agora, você mudar a cada 2, a cada 3 ou a cada 5 meses, aí você também não consegue se situar dentro de uma empresa para você entender aquele contexto, entender a cultura e conseguir performar e principalmente gerar valor ao negócio. Então tem uma questão também interessante a ser observada, né? E aí, nesse ponto, o autoconhecimento é importante. Por que eu estou lá? O que eu vou fazer? No que eu vou agregar? Então essas decisões também são essenciais na jornada. 2 pontos importantes, né? A gente costuma dizer que o colaborador, ele demora em torno de 3 meses para rampar, que é o que a gente costuma dizer no mundo corporativo, tu sabe disso, né? Então, se você sai em menos tempo que aquilo, se o teu colaborador sair em menos tempo que aquilo, já é bem complicado para a gente conseguir fazer uma avaliação concreta. Mas, voltando a um ponto bem importante, onde as empresas estão pecando, deixando de oferecer, não sei como que é o nome que a gente usa, para que tantos queiram sair, né? Então, vamos dar uma olhada agora, lembrando da história do Ulisses, ele encontrou ali uma batalha, ou acabou a batalha e ele encontrou paz, mas por que ele não quis ficar? Vocês acham que realmente o Ulisses só encontrou dificuldade no caminho que ele estava cruzando? Claro que não. Ele encontrou coisas boas também, ele pode ter encontrado amores, ele pode ter encontrado abraços confortáveis, tabernas alegres, comidas com fartura, ele pode ter encontrado muita coisa, mas por que ele não quis ficar? Uma pergunta que me deixa inquieta é por que muitos não querem ficar? Vamos olhar por parte da empresa, que daí num outro momento a gente vai trabalhar sobre as gerações e daí a gente trabalha esse assunto. Mas hoje, de forma corporativa, o que a tua empresa... Vamos fazer essa reflexão juntos? O que a tua empresa está pecando, deixando de oferecer para que vocês tenham vontade de ficar, ou outros tenham vontade de ficar, ou não penso em sair. Quantos já não pensaram em sair? Verdade. O que a gente diria disso, né? Para ficar aí de reflexão para os líderes. Verdade. Eu quero bater novamente na tecla do papel do líder, Vivi, porque eu acredito muito nisso. E tem também um estudo recente da Gallup, que 70% dos colaboradores que têm problema de engajamento, esse percentual aí está relacionado diretamente à atuação do gestor direto. Então, o que uma empresa pode fazer? Uma empresa pode olhar para isso e buscar a qualificação contínua dos líderes. É preciso, sim, bastante treinamento, é preciso falar sobre os assuntos, é preciso discutir, é preciso escutar diferentes perspectivas
e com certeza treinar situações mesmo, situações simuladas, cases que acontecem realmente, para que os líderes estejam preparados e que eles saibam como abordar os colaboradores, como identificar os sinais, de que forma conduzir uma conversa de one-to-one. Existem líderes que não sabem, então é fundamental que isso seja feito. Mentorias também, na própria empresa, mentorias internas, conversar com colegas mais experientes, trazer novos líderes para essa discussão, tudo isso ajuda com certeza a que o líder tenha mais sensibilidade e consiga tratar esses assuntos com o colaborador e principalmente identificar esses sinais. É uma falta de brilho no olhar, é uma atividade que está sendo feita talvez de uma forma displicente, é alguém que não quer buscar o algo mais, quer fazer só o mais do mesmo, que a gente costuma falar, não quer sair da sua caixinha, né? Então, tudo isso são sinais que o líder deve observar e trazer as pessoas, de fato, para uma conversa mais próxima. Acho interessante levantarmos aqui 2 pontos que alguns colegas nos pediram, que é no nosso ponto de visão, o que é uma liderança, né? E o tipo dessa liderança. O outro ponto seria também como esses rituais, né, que a gente acaba aí fazendo, vamos dizer assim, vamos chamar de rituais que o gestor consegue e pode fazer com a sua equipe. Então, conversar um pouco do que é essa reunião de one-on-one, né? Então, como é que é isso? Como que a gente poderia fazer? Quais tipos de perguntas? Acho que vai ser bem legal, a gente vai trazer esse assunto aqui para a galera poder acompanhar e tudo mais. Um outro ponto dentro dessa síndrome de Ulisses seria: existe algum lugar na companhia, no meu trabalho, na minha empresa, seja ela o tamanho que ela for, existe algum pedaço de tudo isso? Opa, eu acho que... O que aconteceu aqui? Ah, legal, já saiu. Então, beleza. Isso quer dizer que nós temos outros assuntos dentro do True Eleven. Tendo outros assuntos, você vai escutar um pouco de cada coisa. Então, tivemos um banner aqui, lembrando vocês de que a gente está falando sobre empreendedorismo e inovação. Dentro daquele banner ali, vocês estão todos convidados. Então, lembrando, de segunda a sexta, tem um assunto diferente para que todos possam acompanhar. Então, continuando em pessoas e gestão, eu quero organizar aí com vocês como vocês pensam, como que o Santim pensa? Hoje existe um pertencimento, entre aspas, pela essa empresa que a gente está trabalhando, por aquilo que a gente está dando o suor e o esforço, existe aquele sentimento de pertencimento, mesmo nesse mundo aí que tudo muda muito rápido, é tudo muito volátil, é muito... grandes mudanças rápidas, eu posso ainda ter esse senso de pertencimento? O que tu acha, Santim? Com certeza, Vivi, o senso de pertencimento, na minha visão, ele vai acontecer quando as pessoas são envolvidas nos processos de estratégia, por exemplo, co-criando algo com o time, com os líderes, tendo a possibilidade de colocar a sua opinião, colocar uma visão diferente, e que todo mundo entenda que juntos os resultados são atingidos. Né? É o líder atingindo o resultado junto com o time, não é o líder herói, não é o time sozinho, não é uma pessoa sozinha. Tudo isso faz com que o senso de pertencimento ele aconteça, e aí, lógico, uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, e comunicação é repetição, também é papel do líder fazer isso com frequência. Tudo isso faz com que as pessoas se sintam cada vez mais engajadas e tudo isso vai trazer o pertencimento. Então, sim, é possível, não estamos perdidos, é possível sim. Gostei muito, muito da tua resposta. Eu acredito da mesma forma e acho que tudo é possível, assim como tem pessoas que são engajadas e se sentem pertencentes daquele espaço, né? Hoje, então vamos agora para o contraponto, né? As pessoas que não se sentem engajadas, que não se sentem pertencentes
aquele local, aquele espaço, aquela empresa, aquela companhia, ela não está se sentindo. Eu diria que essa busca, lembra do Ulisses? Essa busca incessante, busca constante, o tempo todo querendo procurar algo, porque parece que o que vai vir vai ser melhor do que eu estou vivendo agora. Isso, na tua opinião, Santim, ele é importante e bom, ou ele pode ter causas por trás, como, por exemplo, um esgotamento disfarçado? Eu saio daqui, mas aqui já deu para mim, vou para outro lugar. Como é que tu vê tudo isso? Eu tenho visto situações, Vivi, no mundo corporativo, onde isso é perceptível. Muitas vezes falta nas pessoas uma imersão mesmo no autoconhecimento, que é você conhecer suas preferências, entender o teu propósito, aquilo que faz sentido para você. E essa troca, essa busca incessante, ela pode esconder algumas questões aí mal resolvidas, né? Às vezes você quer sair de um lugar porque está com algum problema com alguém, por exemplo, só que isso pode te acompanhar em outra empresa. Então é muito importante entender o que está acontecendo, quais são os gatilhos que estão levando a isso. Porque às vezes você está querendo sair para fugir de algo e não porque você quer buscar algo melhor. E aí mora realmente o perigo, na minha visão, que a gente precisa cuidar e buscar esse entendimento interno primeiro. O que você acha? Eu acho que é bem importante, acho que o líder tem um tremendo de um papel importante, mas também acho que nem tudo é por conta do líder resolver. Entende? Então, eu acredito sim que o líder tem um papel muito importante. Acho que o líder precisa ter essas cerimônias, precisa conhecer, precisa estar à frente, mas tem coisas que não cabe a ele, tem coisas que são das próprias pessoas que estão ali. Como é que a gente identifica isso? No meu modo de visão, a gente precisa fazer ali um SWOT da equipe, a gente precisa fazer um gráfico, alguma coisa onde você, ou pontos positivos e pontos negativos, elenque ali a tua equipe e vai colocando na frente ponto positivo, depois ponto negativo de todo mundo da sua equipe. Isso é extremamente importante, tu precisa conhecer e saber com detalhe. Então, precisa ter esse registro, conforme tu vai tendo o one-on-one, conforme você vai tendo encontros, conversas no cafezinho. É importante que você coloque, sabe? Lembra de consulta médica? Lembra quando a gente vai lá no médico e você está habituado a ir ao mesmo médico? Vou dar um exemplo qualquer ali. Vamos supor que você não tem nenhuma patologia, não tem nenhum problema, mas você costuma fazer um check-up e você tem lá um nutrologista, por exemplo. O nutrólogo está te acompanhando, todo ano você faz esse check-up. As mulheres, por exemplo, ginecologia, que é muito comum, todo ano vai fazer os trabalhos de check-up. Quando você vai, ela já tem teu histórico. Ela já sabe quem você é, sabe porque você está indo sempre na mesma pessoa, ela tem tudo anotado, os principais pontos do que você fez, qual foi o tratamento, o que apareceu. Então, assim, imagine um médico que tiver uma vez por ano. Imagine alguém que está trabalhando com você todo dia. O que você não tem que ter? Então, tu tem que ter lugares aonde é teu, onde você guardou. A maioria das empresas hoje tem um sistema que faz isso, né? Aqui não tem, se é uma empresa menor, você precisa ter o teu sistema onde você faz as devidas anotações. Nem que isso, gente, seja, sei lá, um Word, seja numa planilha do Drive, não em forma, sei lá, qualquer coisa. Você precisa ter registrado para que você possa se lembrar, né? Para que você possa ser gentil, para que você possa ser profissional. Porque o tempo e a nossa memória pode muitas vezes contribuir contra a gente, né? Verdade, Vivi. E isso é um papel essencial para identificar realmente os lugares de potência dos colaboradores da equipe, né? Onde cada um pode explorar aí o seu maior potencial. Agora, você falou muito bem em relação a termos esse registro, mas o indivíduo, a pessoa,
também precisa fazer essa autoanálise, né? E essa é fundamental, né? Uma autorreflexão, quais são meus pontos fortes, onde eu devo melhorar, quais situações estão me trazendo aí gatilhos emocionais, e perguntar também para as pessoas, perguntar para o meio, perguntar para os colegas, perguntar para pares, perguntar para o próprio líder. Muitas vezes o colaborador esquece que ele também tem aí o dever de perguntar para o líder sobre como ele está indo e ser intencional nisso. Eu acredito sempre que líder e liderado é um relacionamento, né? Empresa, liderado e líder é um relacionamento. O relacionamento ele só vai para frente se a gente tiver acordos claros, que vamos chamar aqui de processos, ok? E fora isso, combinados, claro. O que não está dentro do processo ou do acordo tem que ter um combinado. Uhum. Então, tudo que está combinado, não tem aquele ditado que tudo que é combinado não sai caro? Então, por quê? Porque existe um acordo das duas partes. Então, se não está dentro daquele processo, ele tem que ter um combinado para isso. Então, hoje, quando a gente fala processo, está falando dos mecanismos que a empresa tem. Então, se não está ali dentro, definido pela empresa como deve ser, eu preciso ter um acordo. Como é que eu faço esse acordo? Conversando com o meu líder, com os meus pares, com as pessoas até talvez de um outro setor, mas que entende, conhece aquele setor. Então, hoje as pessoas elas têm um pouco mais de medo de se abrir por medo da consequência. Né? Então, o líder que não sabe trabalhar com bom feedback, talvez não devesse ser líder, porque a gente tem que estar ali para escutar o bom e o ruim. Né? Então, e é eu onde não a posso gente mais aprende, né? Total, total. Ninguém gosta de ouvir o que não é bom, ninguém gosta de saber onde está errando. Sempre tem que ter uma desculpa para o erro, porque fomos criados a copiar o modelo. Fomos criados, a nossa geração em especial, a ser pessoas que não erram, têm dificuldade de lidar com o erro. Então, nós não podemos ter dificuldade de lidar com o erro. A gente dizia nos episódios passados que não pode ter medo do diferente. E erro, hoje, para nós, ele é diferente. E aí entra a questão da vulnerabilidade, né? De você aceitar, de você admitir isso e de você buscar, né, essa melhoria. Aí a gente vai indo aí para o final da nossa conversa, que pena, vamos passar rápido, mas ficam 3 pontos que a gente gostaria que vocês analisassem. Então, aí vocês podem descrever cada ponto desses. Então, primeiro ponto, o meu engajamento. Vou falar do meu engajamento. Como que ele está? Ele está no engajamento. Eu posso dar uma nota, para ficar fácil para vocês, de 1 a 10. Onde 1 é muito baixo e 10 é o máximo. Como que anda esse meu engajamento? Faço ali um levantamento. Agora eu vou ver o engajamento da minha equipe. Como é que está o engajamento deles? João, Carlos, Marcos, Lucas, Ana, Márcia. Como é que eu vejo o engajamento deles? Então, isso seria muito bom. Sempre numa escala de 1 a 10. Próxima pergunta é o meu brilho no olho. Como é que está meu brilho no olho por essa companhia, por esse trabalho? Ela está em declínio ou ela está em ascensão? Que é do ascensão. Então, também faço uma escala de 1 a 10 do meu brilho no olho. E aí, aproveito para fazer o brilho no olho dos meus colaboradores. Como é que estão? Então, eu consigo ali levantar isso rapidinho, consegue jogar na planilha de Excel rapidinho, você vai jogar no gráfico para você ter uma gestão à vista. E, por último, como é que estão os meus compromissos? Hoje eu sou a pessoa que levanta a mão, pode me colocar que eu vou fazer, porque geralmente na reunião quem dá ideia é quem faz, então ninguém está querendo mais dar ideia porque ele não quer fazer, mas essa pessoa levanta a mão sou eu, ou eu fujo, tenho fuga dos meus compromissos, também de 1 a 10. Rapidinho eu consigo ver como eu estou, é o meu termômetro e como está a minha equipe. Então, vamos fazer essa reflexão. É uma escala, escalonado, de 1 a 10, é rápido, vocês fazem e conseguem ter aí um termômetro bem simples de como é que anda essa síndrome de Ulisses aí no trabalho de vocês. Daí, Santinho.
Que demais, hein, Vivi? Dicas valiosas, vale a pena o pessoal fazer aí essa autoanálise. E nada mais é do que leitura de sinais, e eu diria até mais, leitura de cenário, né? A gente precisa fazer isso. E lembrando que não existe intenção sem ação, né? E aí que entra o protagonismo. Então, vamos fazer aí essa análise e depois focar na ação. Fantástico, hein? Legal estar Maravilha. contigo aqui, Vivi. Próxima jornada em breve, hein? Vamos conversar sobre mais coisas. Se tiverem assuntos que queiram, facinho, conseguem entrar em contato com a gente. E lembrando que esse canal aqui, ele é um canal exclusivo e você entra por convite. E é muito legal ter você aqui. E pode transmitir esse convite para outras pessoas que vão aproveitar desse conteúdo que a gente tem aqui também. Um abraço, Santim. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá. Abraço, Vivi. Valeu, pessoal. Até mais.